Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje o vídeo, o vídeo da nossa discussão de hoje, ele vai tratar de um pensador, né, na área da educação, um psicólogo da educação, muito conhecido no nosso campo, né, da educação, chamado Vygotsky. Então, esse pensador, né, da educação, ele teve um papel, e ainda tem, né, um papel muito importante em algumas reflexões relacionadas à aprendizagem, a como a gente deve entender a educação, pensar a educação, né, para que haja um melhor aproveitamento dos nossos alunos. Então, esse vídeo vai falar sobre Vygotsky, mas só que eu não vou entrar hoje, nesse vídeo em especial, na discussão de falar um pouco sobre Vygotsky. Eu gostaria de falar um pouco sobre a contribuição que Vygotsky deu relacionado à educação especial, né? A pessoa com a deficiência, né? Com uma deficiência. Porque ele vai realizar alguns estudos, e ele até escreve um livro intitulado Fundamentos da Defectologia, onde ele levanta elabora alguns conceitos que são extremamente importantes para a gente entender um pouco, nesse caso de hoje, a educação especial e a pessoa com algum tipo de deficiência, porque ele faz o estudo com diferentes tipos de deficiência, dentre elas a deficiência intelectual, que é o nosso tema de hoje. Tá bom? Só que antes eu gostaria que vocês se inscrevam no meu canal, participe, ative o sininho, que é muito importante para a divulgação das ideias desse canal e disseminar, né, uma quantidade maior de reflexões sobre os diferentes tipos, né, de situações do nosso dia a dia, né, relacionados à educação, à política, ao próprio sentimento humano. Então eu sugiro, né, e faço esse convite, né, quem não se inscreveu, se inscreva no canal para que a gente consiga desenvolver ainda mais nossos pensamentos. Bom, então o texto de hoje, né, a discussão que eu vou fazer hoje, o título que eu poderia pensar, né, é um pouco esse olhar de Vygotsky sobre a deficiência. Então Vygotsky, né, ele é um psicólogo russo e vai desenvolver vários conceitos, né, para tentar pensar melhor, né, como ocorre esse processo de aprendizagem. Lembrando que Vygotsky ele tem uma fundamentação marxista, né? Essa é a fundamentação teórica dele. Ele tem por trás, né, os alicerces da teoria dele estão fundamentadas, né, na teoria de Marx. Bom, mas como eu já disse, né, num outro momento eu vou fazer um vídeo só sobre Vygotsky, mas eu achei que nesse momento seria mais importante então discutir a contribuição de Vygotsky na educação especial. Então, por isso então eu estou discutindo esse tema em especial. Bom, mas Vygotsky, o que ele vai pensar, né? Ele vai desenvolver vários estudos relacionados aos estudos relacionados à criança com diferentes tipos de deficiência. Então, e olha que interessante que ele coloca, né? Para a deficiência, né? Para o psicólogo, a deficiência ela é muito mais afetada por órgãos sociais do que biológicos. Olha que coisa interessante, né? Ele está dizendo que a própria sociedade ela afeta muito mais a pessoa com deficiência do que a própria deficiência biológica em si. É uma coisa bem interessante, né? E aí ele define, né, o que ele chama de deficiência primária e secundária. A deficiência primária seria aquela de causa orgânica. E a secundária, ela é
que ele chama de... A secundária seria a consequência social dessa primária, né? Então, muitas vezes essa questão relacionada a como a sociedade enxerga mesmo a pessoa com deficiência, seja ela qual for. Bom, o que o Vygotsky vai fazer, né? Ele vai dizer o seguinte, que nós devemos pensar, né, essa questão da deficiência muito, muito além da deficiência biológica do sujeito, né? Nós temos que avançar em relação a essa questão da deficiência biológica, mas avançar em relação a isso. Nós temos que superar essa questão biológica da deficiência. E aí ele vai fazer toda uma discussão em relação a essa questão, né? E ele vai dizer o seguinte, né? Naquele livro, né, que ele escreveu, né, Fundamentos da Defectologia, ele fala de um termo, de um conceito muito interessante, que ele coloca como compensação. Ele diz o seguinte, né, que a criança com deficiência, né, ela apresenta tendências psicológicas de orientação oposta à deficiência, o que possibilita, segundo Vygotsky, por meio de vias compensatórias, o desenvolvimento de funções psicológicas superiores. Olha que coisa interessante, né? Então, a ideia de compensação é que a pessoa, né, com algum tipo de deficiência, ela compensa essa deficiência com uma outra, digamos, um outro comportamento, uma outra habilidade, no sentido de compensar a deficiência que ele possui, né, ou que ele adquiriu. Então ele desenvolve uma compensação em relação a isso, a essa deficiência. Então, por exemplo, a pessoa que tem, que tem uma deficiência visual, o que ela desenvolve para compensar essa deficiência? Ela desenvolve o tato, né? Então, o que significa? Que ela procura uma outra forma de compensar essa deficiência. Bom, então o que Vygotsky vai falar? Que essa compensação, ela acaba desenvolvendo, então, essas funções psicológicas superiores, que são funções mentais em que caracterizam o comportamento consciente do homem, assim como sua atenção, a percepção, a questão da memória, enfim, né? Ele vai ter uma ampliação, né, dessas funções psicológicas superiores, né? Então, é isso que ele fala, né, que o trabalho educativo ele deverá caminhar sempre no sentido oposto da deficiência. Olha que interessante, né? Ou seja, nessas tendências psicológicas nas quais possibilitam essa compensação. Então, aí já entrando na área da educação, né? Então, o professor da educação especial, o que ele deve fazer? Ele deve, de uma certa forma, perceber aonde essa criança, ou esse adolescente, ou esse aluno, ele apresenta uma possibilidade de compensar essa deficiência. Então, olha que interessante, o trabalho educativo deve caminhar nessa direção, né? Nessa tendência que o aluno apresenta, ou essa possibilidade que ele apresenta para que o professor trabalhe nessa direção, né? Da compensação. Então ele diz o seguinte, que existe então, né, um deslocamento aí, né, desse olhar biológico para o social, né? Então você tem um novo olhar, né? Porque você não vai caminhar na direção ou cercear ou rotular o aluno com deficiência, né? Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você vai identificar aonde esse aluno pode compensar essa deficiência. E ele te apresenta isso, né? De uma certa forma, ele vai apresentar isso. Por exemplo, um aluno com deficiência intelectual,
ele pode apresentar uma tendência, por exemplo, para utilizar a internet ou jogos. Então ele consegue dialogar melhor e ele se torna uma pessoa com essas funções psicológicas superiores, ou seja, ele pode desenvolver por meio desse trabalho, né, voltado para a compensação, em que ele consiga desenvolver a memória, ele pode aprimorar, né, a memória, a atenção. Então, trabalhar dentro dessa perspectiva da compensação é algo que leva o aluno com deficiência a desenvolver essa capacidade, essas funções superiores que o Vygotsky coloca. Para que tudo isso aconteça, o professor ele precisa ter claro uma coisa, né, no seu trabalho: a importância do conhecimento científico. Esse é o ponto-chave para Vygotsky, né? E a criança, segundo Vygotsky, se não houvesse trabalho do outro nessa relação, né, onde também o outro vai trabalhar naquelas duas áreas de desenvolvimento que o Vygotsky coloca, né, zona de desenvolvimento atual e proximal, se o professor não tiver claro, né, e ter claro esses conceitos para poder auxiliar o aluno, fica complicado. Então o professor ele tem que ter esse conhecimento sobre a zona de desenvolvimento atual e proximal para ele também poder atuar. Porque é dentro dessas duas áreas, né, que o professor vai poder apresentar o conhecimento científico para o aluno. Porque é isso que é importante para o Vygotsky. E o que ele faz, né, para finalizar aqui? Há muito tempo atrás, a escola entendia que esses conhecimentos científicos eram inacessíveis a uma pessoa com deficiência, por exemplo, intelectual, né? E a gente tem visto que esse processo de escolarização da pessoa, ela tem avançado nesse sentido, né? Ela tem avançado nesse sentido. A gente hoje tem um novo olhar em relação à criança, né, ou aluno com deficiência intelectual ou qualquer outra deficiência. Bom, então cabe ao professor organizar essas atividades, pensar esses objetivos para que essa criança consiga ter condições de avançar no seu processo de aprendizagem. Então, é preciso dar oportunidade para essas crianças perceberem esses níveis, né, o nível de desenvolvimento atual, né, a zona de desenvolvimento proximal. É preciso o professor identificar isso para que haja uma instrução eficaz sobre aquilo que o professor vai ensinar. E isso pensando, sempre valorizando o conhecimento científico, tá? E ele diz, né, que a questão da linguagem é muito importante nesse processo, né, a questão da linguagem, porque ele diz que a linguagem ela não é só tem a função, não só cumpre a função de comunicação, mas ela também é um instrumento de pensamento. Então, quanto mais você desenvolver essas funções psicológicas, mais, né, por meio da linguagem, mais você promove ou vai refinando cada vez mais esse pensamento do aluno com deficiência. Bom, gente, então basicamente é isso, né? Vygotsky, na área da educação especial, eu penso que a contribuição maior é em relação a isso, né? Em relação a esse conceito de compensação, né? E essa capacidade do professor identificar isso, né? Essa tendência que o aluno mostra, né? Para que o professor possa desenvolver um pouco mais, né? Ou entrar aí para ele apresentar um novo conhecimento ao aluno com deficiência. Bom, então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo eu vou estar falando, esse vídeo relacionado à educação, eu vou estar falando mais
sobre Vygotsky, né, a contribuição mesmo de Vygotsky, mas de modo mais amplo, né, mais geral assim, mas eu gostaria de estar falando sobre ele especificamente, e eu acho que é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado, e quem não curtiu, curte o canal, e espero vocês num próximo vídeo. Um abraço a todos e fiquem bem.